Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui trazendo mais uma palavra e eu tenho certeza que será uma palavra abençoada. Com certeza Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida e que o Espírito Santo de Deus com certeza vai trabalhar e trazer entendimento sobre a sua vida e também a minha vida. Tá bom? Hoje nós estaremos trazendo uma palavra que ela está lá no livro de Isaías, no capítulo 38, versículo 1 em diante. Tá bom? Vamos lá então? Mas antes eu quero pedir para que você dê o seu like, compartilhe também essa mensagem com outras pessoas e você com certeza será abençoado, porque Deus ele quer mudar a minha vida e também a sua vida, não é verdade? Então, hoje nós estaremos falando sobre o problema de Ezequias, né? Aquele servo de Deus que Deus mandou Isaías avisar ele que ele iria morrer. Olha só o que diz aqui em Isaías 38. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só, gente, o que Deus falou para o profeta Isaías falar para Ezequias. Que palavra forte que Deus ele mandou para Ezequias. Será que você também não recebeu uma palavra dessa na sua vida? Será que você também não está passando por um período difícil como esse? Não é verdade? Então, nós precisamos de quê? De vigiar naquilo que está sobre a nossa vida. Você prepara, coloca a sua casa em dia, se conserta, porque você vai morrer. É difícil, não é verdade? É muito difícil uma palavra dessa que você venha receber. Uma palavra dessa e ficar tranquilo. Não é fácil, qualquer um, né, que vai receber. Quando você é pego de surpresa, a pessoa é pega de surpresa e falece, tudo bem, mas quando vem aquela palavra, né, de repente, e a pessoa ela fica sabendo que ela vai perder a vida dela, é muito complicado. Talvez nesse momento, quantas pessoas já não estão passando por isso, por um problema desse? Quantas pessoas não estão enfermos, na verdade? Talvez o médico falou, os seus dias estão contados, né? É complicado isso, principalmente quando você isso vem de Deus, não é? Deus está falando isso. Talvez não seja nem um médico, mas Deus falou ou usou alguém para falar, né? Vamos lá então para o versículo 2, que diz assim: e então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com tereza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Eu quero aqui falar o seguinte para você. Talvez você tenha recebido uma notícia muito ruim. Talvez você está passando por um período muito difícil na sua vida, mas eu falo algo para você nesse momento. Que se você tem retidão diante de Deus, se você é uma pessoa fiel a Deus, Ele pode mudar a sua história. Talvez você esteja num hospital, talvez você esteja tendo
na sua própria casa, passando por um período muito difícil na sua vida. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, ele é misericordioso, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é capaz de mudar a história de uma pessoa que já esteja até condenada. Eu não sei qual que é o seu problema, mas esse Deus, ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar o seu meio de vida. Ele pode fazer algo maravilhoso para você, como ele fez ali para Ezequias. E quantos Ezequias não tem agora no mundo? Quantos Ezequias não? Talvez milhares e milhares de pessoas que estão passando por um período difícil na sua vida, por um período de enfermidade, por um período de tristeza, de angústia, por um período de traição, por um período de engano. Quantas pessoas nesse momento não estejam passando por uma situação difícil na sua vida? Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus, ao Deus que criou a cada um de nós, o Deus que transformou a nossa vida através do seu Filho, que deu a vida do seu Filho por mim e por você, esse Deus, ele é capaz de mudar situações. Ele é capaz de mudar a história, como ele mudou a minha história, como mudou a história de muitas pessoas. Ele é capaz de fazer isso pela sua misericórdia. Quando Ezequias estava ali chorando, Deus, ele olhou para a sua tristeza naquele momento e ele teve misericórdia de Ezequias. E ele pode ter misericórdia de você também. Ele pode mudar. Se você estiver ligado a esse Deus, porque existem muitas pessoas que preferem estar ligadas a outros deuses falsos, a não esse Deus verdadeiro. E muitas pessoas, o que eu quero dizer para você nesse instante, é que existem muitas pessoas que preferem seguir falsos deuses, entregar a sua vida a falsos deuses, fazer pactos com falsos deuses. Só que esses falsos deuses, eles não vão resolver o seu problema. Ele não vai resolver porque ele não quer. Ele não tem poder para isso. Mas esse Deus verdadeiro, ele tem poder para mudar a vida de um ser humano, de uma pessoa. Não importa o seu problema, a sua situação, qual você está passando. E é assim que esse Deus funciona. Lá no versículo 3, diz, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza, ou com retidão, aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, Deus mandou Isaías avisar a Ezequias, dizendo assim, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha só, gente. Deus ouviu o clamor de Ezequias. E Deus também, ele pode ouvir o seu clamor. Não é verdade? Deus pode ouvir o seu clamor, como ouviu o clamor de Ezequias. Se você está passando por um período de morte, Deus pode mudar isso. Deus pode mudar a sua vida. Você pode ser curado, mas você tem que seguir esse Deus verdadeiro. Esse Deus que mudou a história de Ezequias. Ele pode mudar também a sua vida, certo? Ele pode mudar a sua vida. Nesse momento, existem pessoas que estão lá nos hospitais já desenganadas pelos médicos. Nesse momento, existem pessoas que estão na sarjeta, já perdeu tudo. Perdeu a sua família, perdeu o seu emprego, perdeu tudo que ele tinha. Já não tem mais nada na vida. Mas
quando você joga os seus problemas diante desse Deus maravilhoso, poderoso, Ele resolve. Porque o que vai mudar a sua vida é a sua decisão, é o seu comportamento, é a sua obediência diante de Deus. Quando você larga as coisas desse mundo, quando você deixa as coisas desse mundo de lado e foca nas coisas de Deus, a sua vida vai mudar. A tendência da sua vida vai mudar, porque você vai focar a sua fé naquele que pode resolver o seu problema, que é esse Deus maravilhoso, que é o Deus de Ezequias, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés e tantos outros que já tiveram esse contato com esse Deus maravilhoso. Mas você não pode ficar confiando em falsos deuses. Olha só o que diz aqui no versículo 5. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas. E acrescentou, pois, aos teus dias 15 anos. Deus lhe acrescentou na vida de Ezequias mais 15 anos. Um homem que já estava condenado à morte. Um homem que a sua vida já era. Mas o seu choro tocou no coração de Deus. O seu espírito tocou no coração de Deus. E Deus ele resolveu mudar a situação daquele homem. Então, se você está passando por um período difícil na sua vida, talvez você nem consiga chorar mais, porque o seu problema é tão difícil e talvez você nem acredite que haja uma solução para o seu problema. Mas eu tenho certeza que se você, a partir desse momento, tomar uma decisão, clamar, derramar diante de Deus, você será atendido. E a sua vida, com certeza, será transformada. Tá bom? Fica aí essa palavra ao seu coração. Não sei qual que é o seu problema, mas Deus sabe. E Deus quer ver a sua atitude, o seu comportamento diante dele, para que ele resolva o seu problema. Não importa qual seja. Eu quero orar por você. Pegar aqui meu copo com água e nós vamos orar por essa água e eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar essa água. Eu quero que você pegue também o seu copo com água. Se você não pegou ainda, vai lá e pegue, porque nós estaremos consagrando essa água e você com certeza será uma pessoa abençoada, será curada, será liberta em todas as áreas da sua vida, tá bom? Mesmo que você esteja condenado, não importa. Vamos orar então? Pega aí o seu copo com água. Eu já estou com o meu aqui. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, que é o Deus vivo, que é o Deus poderoso. Sim, meu Deus, nesse momento eu sei que existem milhares e milhares de pessoas com problemas espirituais, com problema de saúde, um problema que não consegue resolver. Mas se essa pessoa colocar diante do Senhor, eu tenho absoluta certeza que ela será atendida. Como Ezequias, Senhor, que estava ali à beira da morte e que o Senhor mudou a vida dele. Então, meu Deus, muda a vida dessa pessoa também. Dessa pessoa que está enferma, essa pessoa que está com problemas no casamento, problema de saúde, problema de desemprego. Meu Deus, toca na vida dessa pessoa, Senhor. Muda a história dela, para que ela venha acreditar que existe um Deus poderoso. Ó Deus, eu quero entregar todas as nossas autoridades nas mãos do Senhor. Que o Brasil seja um país livre da mentira, do engano. Que o Brasil seja, meu Deus, um país livre da corrupção. Ó Deus, muda a direção do nosso país, Senhor.
todo mal que estiver no nosso país seja lançado fora. Toda obra maligna, satânica, seja lançado fora do nosso país. Todo poder das trevas caiam por terra. Que todos aqueles que têm trabalhado contra a nossa nação sejam destruídos, sejam revelados, sejam desmascarados. Ó Deus, faça uma grande obra nessa nação chamada Brasil. Toca no coração das pessoas, que elas sejam transformadas em nome do nosso Deus poderoso e do seu Filho, o Cristo, aquele que derramou sangue no Calvário para nos dar vida e vida abundante. Amém e graças a Deus. Muito bem, estou aqui com a minha água, já está abençoada, com certeza, e quero lembrar você que se você fazer a vontade de Deus, com certeza você será uma bênção, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos abundantemente. Um abraço a todos, juntos nós somos muito mais fortes. Até a próxima.